Olá! Hoje eu quero mostrar uma atividade para você, que é uma atividade super simples de fazer, que dá pra gente fazer na escola, dá para enviar para casa, para os pais fazerem também. É uma atividade super simples, com materiais que a gente já tem, materiais reciclados, não vai precisar gastar nada e que é fundamental para o desenvolvimento das crianças, que é trabalhar as emoções. Então a gente fala muito de manha, né, de birra, de choro, mas a gente esquece que tudo isso a criança precisa vivenciar, a criança precisa aprender, a criança precisa saber como lidar com essas situações, né? Então, na maioria das vezes, quando uma criança se joga no chão, quando uma criança faz uma manha, uma birra, ela não sabe exatamente como agir, ela não sabe o que fazer naquele momento, né? Na mordida, em muitos casos também acontece, a criança acaba mordendo porque ela não sabe se expressar, ela não sabe falar, olha, eu tô brava, eu tô com raiva, eu tô triste, eu quero esse brinquedo, e aí a criança acaba agindo dessa forma. Então, o primeiro passo para a criança entender essa questão das emoções é a criança saber que existe emoção, né? Ela saber o que é aquilo e ela começar a identificar aquilo nela. Ela começar a perceber quando ela tá triste, quando ela tá com sono, quando ela tá com fome, quando ela tá brava. Então a criança precisa começar a identificar isso. E uma das formas da gente fazer, claro, sempre, né, na educação infantil, é brincando. Então por isso eu criei umas carinhas. Então eu recortei, ó, de papelão, tá? Peguei papelão normal, recortei. Do primeiro que eu fiz, super simples, sem molde, sem nada, recortei a mão. Do primeiro que eu fiz fiz como molde e recortei vários iguais. Depois eu decidi cortar no meio e fiz umas carinhas. E por que eu cortei no meio? Eu cortei no meio porque daí eu posso utilizar a parte de cima com uma outra carinha da parte de baixo e fazendo essa mudança. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma carinha de feliz, aqui tem uma carinha de triste, né? Aqui a gente já vê uma carinha de bravo. Aqui você pode ver uma carinha de estar gostando, apaixonado, que é um assunto muito bacana também de conversar com as crianças, principalmente aí já as crianças de 4 e 5 anos, né? Muitas vezes eles acham que essa coisa de apaixonado é a mãe e o pai, é namorado, e não, a gente tem amor por irmãos, por vó, por vô, por tio, por primos, enfim, tem várias formas, né, de amar. Esse aqui, ó, com fome, olha só. Esse aqui, chorando, tá? E eu também fiz esse daqui com sono. Então eu fiz essas 7 carinhas pra gente conversar com as crianças. E aí, eu decidi cortar ao meio porque a gente pode brincar e de repente modificar, né? Montar de outras formas, ó. Peguei a carinha, né? O olhinho do chorando com a boquinha do sono. E juntei. O que será que dá? E aí você vai modificando, né? De repente pega a carinha do apaixonado com essa boquinha para baixo. Por que será, né, que ele gosta de alguém, a pessoa não gosta dele, a pessoa fez mal para ele? As crianças começam, de acordo com a idade, dependendo de cada idade, a refletir esse tipo de coisa. Então é super bacana a gente fazer essas carinhas, conversar com a criança, as crianças identificarem o que elas estão sentindo e a gente dar alternativas. Olha, você tá triste? Vem cá, me dá um abraço, eu vou te ajudar, fica aqui comigo, tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui porque eu gosto de você. Se a criança tá chorando, né, dar legitimidade para aquele choro, deixar a criança chorar. Olha, pode chorar, eu sei que você tá triste, eu sei que você queria tal coisa, aí dependendo do que acontecer, conversar com a criança, mas eu tô aqui com você, vamos brincar de outra coisa, vamos tentar deixar isso para depois, ou vamos tentar esquecer isso, o que você acha, né? Trabalhar de uma forma saudável a emoção da criança, né? E não assim, caiu, a criança machucou o joelhinho, ou às vezes nem machucou, mas a criança tá chorando, porque caiu, bateu, ela se assustou, e a gente fala, ai, não foi nada. Gente, como assim não foi nada? A criança tá sentindo dor, a criança não tá bem. Então a gente precisa receber aquela criança, né? Tá de fato disposta e disponível para estar com aquela criança, para entender aquela criança, para ajudar a criança. Aliás, da mesma forma que a gente faz com o adulto. Porque se a gente vê uma amiga chorando, por exemplo, a gente não vai falar, ai, não chora não foi nada.
A gente vai falar, poxa, o que aconteceu? Ai, sei lá, se ela tá chorando por causa do namorado, ai, não fica assim, ele não merece. Vamos sair hoje, vamos sair para dançar, vamos se divertir, para você tentar esquecer. A gente faz isso com adultos. E por que a gente não faz isso com criança, né? Vamos fazer isso com as crianças. Isso é uma forma saudável de lidar com os sentimentos. Não é negar o que a criança está sentindo, é acolher o que a criança está sentindo e ajudar, ensinar a criança a lidar com essa emoção, a lidar com esse sentimento. Tá? Então o primeiro passo é a criança identificar o sentimento, porque normalmente a gente sabe o que a gente está sentindo, se a gente está chorando, se a gente está triste, se a gente está com fome, se a gente está com sono, se a gente está bravo, a gente consegue identificar. Para a criança isso tudo é muito novo, então a primeira coisa, fazendo essas carinhas e brincando e montando e conversando com a criança, ela vai identificando os diferentes sentimentos. Aí quando ela tá sentindo, a gente conversa com ela, olha, lembra a carinha do sono? Eu acho que você tá com sono, você não tá com sono? Quando a criança nem fala ainda, eles começam a apontar a carinha pra nós, crianças de 1 aninho, por exemplo. Se a gente faz essas carinhas e coloca lá na nossa sala, coloca na parede lá da nossa sala, as crianças não sabem ainda falar, não sabem explicar, se expressar verbalmente, mas eles acabam se expressando corporalmente e também mostrando a carinha, né? Conta pra Pro, olha, o que você tá sentindo? Vamos ver aqui, ó, você tá com sono? Você tá bravo? E a criança começa a entender, relacionar aquela carinha com o que ela tá sentindo. Então isso é muito bacana pro desenvolvimento da criança. Isso diminui os problemas na escola. As crianças que batem, as crianças que chutam, as crianças que mordem, que se jogam no chão, elas vão entendendo os seus sentimentos, elas vão modificando esses sentimentos, elas vão aprendendo a lidar com esse sentimento, e isso é fundamental. Lembrando que a mordida, ela não é só uma questão de sentimento, ela tem toda uma questão fisiológica, mas aí fica para um assunto de um próximo vídeo. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa ideia de montar as carinhas. Conta pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.